Daniel Dorozzi retorna ao grande futebol, a lenda italiana assume o clube da Associação Paulista de Letras. Arsenal compra superestrela para o ataque, Manchester United quer trazer de volta David De Gea e Barcelona compra a principal estrela do Liverpool. Sob a mira dos catalães está Virgil van Dijk. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é a dose de futebol e a seleção quente das notícias mais interessantes até agora. Para nos vermos amanhã, hoje, só precisamos reunir 5.000 likes neste vídeo. Eu acredito em vocês e, claro, desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. O zagueiro do Real Madrid se prepara para mudanças drásticas na carreira. As lesões o obrigam a tomar medidas extremas. David Alaba considerou sua transferência da Baviera para Madrid um excelente reforço para a equipe da capital. O austríaco é um jogador fisicamente forte e versátil, com uma vasta experiência em jogar no mais alto nível, para o qual não foi necessário pagar um único centavo pela transferência. Qualquer departamento esportivo de um grande clube europeu provavelmente adoraria se gabar de um negócio tão bem sucedido. Na prática, a transferência de Alaba acabou sendo um fracasso. Ele passou a primeira temporada em um nível sem nenhum efeito impactante. Bem, não há muito de ruim para dizer. Mas então os problemas reais começaram. A série de lesões levou a que, no final, Alaba sofresse uma terrível lesão, uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho. A recuperação durou mais de um ano. Apenas alguns meses atrás, o austríaco conseguiu voltar ao campo, mas após uma ausência tão longa, a forma do jogador deixa a desejar. Mesmo com David Alaba no banco, Carlo Ancelotti optou por escalar jogadores mais experientes. O próprio Rilem Tchouameni, na posição de zagueiro central, parecia ser uma opção mais aceitável para o italiano do que a entrada do austríaco. A resposta para essa pergunta foi obtida no jogo recente contra a Sociedad. Não me lembro de um jogo do Real Madrid em que um jogador cometeu até 3 erros decisivos. Esse desempenho ruim fez David Labu pensar sobre o fim de sua carreira. No final da temporada, seu contrato com o Madrid termina e a administração não planeja renová-lo. Os austríacos continuam a receber um dos salários mais altos da equipe. Para ser mais preciso, são 24 milhões de euros por ano. Mas mesmo sem considerar o nível do salário, seria estranho assinar um novo acordo com um traumatologista envelhecido. No final das contas, não é a lenda do clube Dani Carvajal para agir assim. Mas Alaba já ganhou uma boa velhice. Dificilmente alguém lhe oferecerá condições mais vantajosas, mesmo os clubes da Arábia Saudita, e nem vale a pena falar sobre o europeu. Portanto, considerando a saúde de Alaba, o fim da carreira não parece ser uma opção tão ruim. A era de Diego Simeone no Atlético de Madrid pode estar chegando ao fim. Apesar do elenco mais forte dos últimos anos, o argentino não conquistou um grande troféu. O Atlético exibiu um futebol espetacular no início da temporada. No final do outono, a equipe estava lutando com o Real Madrid e Barcelona pelo primeiro lugar devido à enorme quantidade de vitórias. E a longa sequência de vitórias permitiu aos fãs esperar grandes realizações no final da temporada. Os principais rivais do Atlético deveriam estar desgastados fisicamente, cedendo espaço para os reservas liderarem. No entanto, a fase da primavera foi muito pior do que o esperado. No campeonato, o Atlético perdeu muitos pontos e agora não tem nenhuma chance de lutar pelo título. Ao final da temporada, ele provavelmente ficará em terceiro lugar, como de costume. Nos outros torneios, o Atlético também sofreu com seus próprios erros mais graves. O Real Madrid eliminou os vizinhos da cidade da Liga dos Campeões no estádio das quartas de final, enquanto o Barcelona parou o Atlético na Copa. Em ambos os casos, os matadores tinham todas as chances de avançar, mas faltava um pequeno, mais importante passo para continuar a luta pelos troféus. Em Madrid, discute-se a possível demissão de Simeone. Se o argentino não levou até o Atlético ao título, talvez seja hora de substituí-lo. Por enquanto, as conversas sobre a rotação do cargo de treinador estão em estágio inicial. As ações concretas serão tomadas no final da temporada. Mas o fim da era de Simeone não parece uma má ideia. Este Atlético é capaz de se infiltrar na hegemonia do Real Madrid e Barcelona na arena espanhola de vez em quando. Contudo, para isso, é preciso um treinador que consiga extrair todo o potencial do time. Se olharmos para o Barça, os mesmos jogadores que jogaram na última temporada estão jogando agora. Mas podemos dizer que as equipes de Xavi e Flick não são diferentes? Não, são duas manifestações completamente distintas em espírito e estilo de jogo. É bastante possível que um treinador com mentalidade de campeão e as habilidades necessárias possa criar algo semelhante com o Atlético.
Kevin De Bruyne está cada vez mais entrando na escalação do Manchester City para jogos contra adversários difíceis. Isso fala sobre a desconfiança de Guardiola, em primeiro lugar, nos dados físicos do belga, que inevitavelmente está caindo devido à idade. Antes, De Bruyne era o motor da pressão do time, mas agora ele está gradualmente se tornando um fardo para a equipe. Não está funcionando com frequência suficiente. Guardiola já insinuou várias vezes a provável saída de Kevin do Manchester City, e os fãs não têm dúvidas de que a lenda vai deixar o clube. E também o agenciador de apostas. As chances de De Bruyne ir para a Major League Soccer são 50% maiores do que permanecer no City. Mas a situação está mudando rapidamente, e agora parece que o belga pode mesmo ir para a Arábia Saudita. Segundo o Footmercat, o Neom Sport Clube da segunda divisão saudita negocia com Kevin. Além disso, a situação se agravou, pois De Bruyne não se opõe a transferir-se por dinheiro. Ele mesmo falou sobre isso uma vez. Dizem que no Oriente eles oferecem tanto dinheiro que você pode sustentar várias gerações, então por que recusar? E aparentemente o novo clube do jogador será o NEOM Sport Club, e o fato de que o time joga na segunda divisão apenas reforça que a maioria absoluta das estrelas europeias não se importa com as ambições esportivas quando vão para a Arábia Saudita. Independente das histórias que nos contam. O parceiro de equipe de Kevin, Romelu Lukaku, também pensou em se mudar para o Oriente Médio, mas acabou desistindo por causa da proposta. E não é à toa que agora ele está levando o Napoli junto com seu treinador favorito. Recentemente, Romelu marcou seu 100º gol na carreira. Isso é mais do que Ronaldo, Maradona, Alan Shearer, Van Nistelrooy e Van Persie. Mais alguns gols e ele ultrapassará Raul. Ele está no top 100 e se compara a Karim Benzema. Não é ruim para o atacante Romelu, não é? Recentemente, em entrevista exclusiva ao Dalla Sport, Lukaku declarou que encerrará sua carreira no Anderlecht, seu clube de origem. Romelu planeja retornar à Bélgica logo depois da Copa do Mundo nos Estados Unidos da América. Tudo por uma promessa feita ao filho, fã do Anderlecht. Lukaku terá apenas 32 anos após a Copa. Ele poderia ter jogado mais tempo na Europa, mas parece estar cansado do ódio constante. David De Gea assinou com a Fiorentina e está aproveitando a vida. Apesar de o espanhol estar arrastando a equipe, ele admite que adora explorar Florença. Além disso, em seu tempo livre, ele lê muito, assiste anime e joga Na. De Gea chamou o ano sem prática de jogo de melhor tempo de sua vida. Ele passou muito tempo com amigos e dedicou toda a atenção à família. Apesar disso, o keeper não tem pressa para se aposentar. Sei que isso vai acontecer, mas não estou preocupado. Ainda há tempo e estou em forma. David tem muitos amigos na Inglaterra. Ele se encontra regularmente com ex-parceiros do Manchester United. De Gea provavelmente retornará ao clube por causa deles. No verão, os Red Devils tentarão contratar keeper. A liderança crê que o Manchester United errou ao liberar De Gea. Sinceramente discordo. David é um excelente goleiro, mas não joga bem pela seleção. Em primeiro lugar, ele é fraco no jogo com os pés e em segundo lugar, ele é instável no gol. Sim, quando ele está num dia inspirado, o time adversário pode simplesmente desistir. Lembro-me do lendário jogo contra o Arsenal e dos 14 salvamentos, alguns absolutamente incríveis. Ao mesmo tempo, se olharmos para as estatísticas de defesas esperadas, De Gea foi pior nas 2 últimas temporadas pelo Manchester United do que a Nana nas 2 primeiras. Ainda assim, entendo por que o clube está trazendo de volta o goleiro. As defesas épicas se sobressaem aos erros recentes. Além disso, De Gea é um líder e tende a dar seu máximo nos jogos decisivos. O próprio David dificilmente será contra o retorno de comeback, que pode consolidar seu status de lenda do clube. Em suma, aguardamos. O Arsenal precisa de um novo atacante como Kai Havertz, que é mais confortável jogando como um falso 9. Sim, e Gabriel já está se acostumando ao centro do campo, mas às vezes a equipe precisa de um 9 clássico, um pilar clássico na área de penalidade que servirá como referência para os cruzamentos. O Arsenal está de olho em Victor Gyökeres do Sporting, que continua lutando pela bota de ouro. Ontem ele fez um belo gol de bicicleta para o Rio Ave na Taça de Portugal. O sueco definitivamente vai sair do Sporting depois desta temporada. Ele superou a equipe. O Arsenal começou as negociações sobre o próximo. Além disso, os canhões já receberam permissão do Sporting para discutir os termos de uma possível colaboração com o próprio jogador e seus representantes. Agora mesmo, Gyökeres parece ser o atacante que vai lutar pela chuteira de ouro a cada temporada nos próximos 10 anos. Mas não vamos nos precipitar. Já pensaram o mesmo sobre Darwin Núñez? A mudança da Liga Portuguesa para a Liga Inglesa pode reduzir significativamente o desempenho de Gyökeres, embora pareça que o campeonato fisicamente exigente será do seu agrado.
Além disso, ele já viveu na Inglaterra. Ele já jogou pelo Brighton, embora nunca tenha estreado na Premier League, e finalmente terá sua chance. Jovem, promissor, ambicioso é o que é necessário. Só vai custar 70 milhões de euros. Mas seria estranho se o atacante, que marcou mais de 40 gols na temporada, custasse menos pela segunda vez. André Berta, o novo diretor esportivo do Arsenal, certamente sabe o valor dos jogadores. Em seu tempo, ele trouxe para o Atlético Luis Suárez, Antoine Griezmann e David Villa. A aposta dele em Dicarache é um grande elogio ao atleta. Daniel Dorozzi deixou a Roma com um escândalo. O treinador reestruturou a equipe e planejava jogar com 3 atacantes. Nem tudo era perfeito, mas a Roma simplesmente arrasou com a bola. A defesa ainda precisava ser trabalhada, era uma questão de tempo. Mas o treinador foi demitido. E tudo por causa da diretora-geral Lina Sauluca, que não gostou do fato de Dorozzi não querer se livrar de Dybala e mantê-lo no banco, caso o argentino não se transferisse para um dos clubes sauditas. Sauluca mentiu para a administração que os jogadores pararam de apoiar o treinador, e no final, Dorozzi foi demitido. Quando o segredo foi revelado, era tarde demais. Sauluca já havia nomeado Ivan Juric, o clube assinado contrato com ele e emitido comunicado oficial. Era tarde demais para resgatar Dorozzi. O treinador se envolveu no sucesso de Roma no passado, Claudio usa alguns preparativos ofensivos de Dorozzi, e isso é um sinal de reconhecimento do bom trabalho de Daniel, sobre o qual falamos no final da última temporada, por isso Dorozzi é chamado para a Associação Paulista de Letras. No último dia, Lia Gazeta dalla Sport Wolverhampton conversou com Daniel. O clube está insatisfeito com o trabalho de Vitor Pereira e pedirá sua saída do cargo de treinador no verão. Dorozzi é um especialista de primeira classe e promissor. Para atingir o topo, ele precisa se tornar um pouco mais pragmático. Wolverhampton tem ambições sérias, uma boa equipe e orçamento. A 17ª posição não é o resultado que o Wolverhampton esperava no começo da temporada. Tenho certeza de que com Dorozzi, pelo menos se estabelecerão no meio da tabela, se não mais alto. Liverpool planeja substituir Virgil van Dijk por astro do Barcelona. O contrato do defensor holandês, como se sabe, termina neste verão e, aparentemente, ele não pretende renová-lo. Isso significa que o Liverpool precisa encontrar uma substituição adequada para ele. A última vez que Cauzerov foi associado ao novato do Real Madrid, Raul Asensio, que brilhou em sua estreia. Contudo, a liderança do Liverpool não considera apenas o espanhol. Os vermelhos também estão interessados em Ronaldo Araújo do Barcelona, segundo a mídia espanhola. No geral, a lista de candidatos deve agradar ao Liverpool, pois eles precisam substituir não apenas o zagueiro titular, mas também o capitão do time e seu líder de longa data. Assim, a seleção de executantes deve ser abordada com extrema consciência aqui. Agora é visível que o Liverpool está procurando jogadores de caráter que já se afirmaram. Verdade, tais jogadores de futebol vão custar. Consequentemente, a Santos custará ao orçamento do Liverpool 100 milhões de euros. A liderança do Real deixou claro que se alguém quiser comprar o espanhol, só pode fazê-lo ativando a cláusula de rescisão. A transferência de Ronaldo Raua é uma opção mais comum. Ao renovar com o Barcelona, o uruguaio insistiu em reduzir a opção de compra. Em vez de 1 bilhão de euros, agora são suficientes 60 milhões para o clube comprador levar o defensor, mesmo sem ver a negociação com o Barcelona. Inclusive por isso, Araújo é considerado um candidato mais aceitável e, na minha opinião, a direção do Liverpool deve se concentrar nele. A favor do uruguaio falam o preço, a experiência e seus dados físicos. No jogo contra o Atlético, por exemplo, ele ganhou quase todos os duelos contra o gigante escandinavo de 2 metros, Alexander Sørloth. Ele pode lidar com o holandês, mas o futuro de Van Dijk após o fim da temporada ainda é incerto. Dizem que o holandês pode voltar e reforçar as fileiras do grande catalão. Em Barcelona, eles têm acompanhado sua situação há algum tempo. Ao mesmo tempo, os rumores sobre uma possível mudança de Van Dijk para o Oriente Médio para um último grande contrato não estão diminuindo. Em suma, é difícil prever o seu futuro, mas é muito provável que não esteja ligado ao Liverpool. E na próxima temporada veremos uma nova parceria na defesa dos vermelhos. N'Golo Kanté ganhou um salário modesto na Arábia Saudita e se tornou uma das estrelas principais do Al Ittihad. Kanté se casou recentemente em Bamako, Mali, terra natal de sua noiva francesa. Kanté nasceu em uma família de imigrantes do Mali. N'Golo não esquece suas raízes. Por exemplo, ele financiou a criação de uma instituição médica moderna de alta classe em Bamako. O jogador não se arrependeu de gastar 5 milhões de dólares. O hospital irá ajudar crianças que não recebem o cuidado adequado. Durante suas férias, que ocorreram em uma pausa internacional, o francês fez tudo isso.
Por que Disha não convocou Kanté mesmo com seu ótimo desempenho recente pela seleção inglesa? Ele possivelmente optou por descansar e testar novas composições no meio-campo. Além disso, é possível que Deschamps não quisesse arriscar convocando um jogador que ele não acompanhava de perto. É improvável que Didier acompanhe com frequência os jogos do Al Ittihad, o que pode motivar o retorno de Angulo à Europa no verão. O próprio defensor insinuou isso. Kanté tem justamente uma opção, com o Besiktas. O salário será menor do que no Al Ittihad, mas Angulo jogará na Liga Europa, e de lá ele pode se transferir para algum clube do top 5 ligas. Após o campeonato europeu, Barcelona e West Ham United estavam interessados no francês. Devido à sua experiência e disciplina, Kanté será útil para qualquer equipe por muito tempo. Ele deixou o Chelsea devido a lesões constantes, mas recentemente elas pararam de atrapalhar o meio-campista, porque é improvável que o Besiktas cometa um erro ao assinar com o defensor. Por hoje é tudo, obrigado por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é Kirill Casta, essa foi a sua dose diária de futebol, mundo ao seu lar e Ohangá. Amigos, criei as legendas.